Boa noite, Brasil. Né? Vamos encerrar esse assunto aqui, esse papo aqui sem futuro. Então, gente, me perdoe mesmo, era o único dia que eu tinha para ficar com minha família lá, acabou que não consegui. E eu estava sem carro, porque eu estou... A gente estava tudo de carro. Bêbada. Exatamente, você acha que eu ia correr esse risco? Olha lá. Eu vi lá todo mundo assim... É. Você voltava mais, ela abria. Evento... Vixe, ele eu não entro nem a pau. Pessoal comentando aqui o grande evento, churrascão de carreiras administrativas de ontem aí. Evento top, né? Transmitido ali para todo mundo da casa dela, né? Só que não. Mas, legal, me perdoe, mas no próximo de vocês eu vou, com certeza. E olha, foi um milagre, viu? Porque geralmente esse evento do Franco não dá certo, né? O churrasco tava bom? Nossa Senhora. Carreteiro depois. Ainda teve carreteiro depois? Então vocês ficaram até tarde lá. Aí, tá vendo? Ah, essas fraquinhas, né? Aí sim, foram para a casa da Direito Constitucional. Muito bom. E hoje nós temos a nossa última aula, onde nós vamos falar de administração pública. Fechando aí nosso conteúdo de Direito Constitucional, né, para o curso de Carreiras Administrativas. E após esse fechamento aqui, toda a responsabilidade fica inteira nas suas mãos. E aí a grande questão, o que você vai fazer com isso? Depois de você pegar todo esse conteúdo, o que eu faço com ele, Daniel? Vocês já perceberam que se vocês não estudarem, esquece, perceberam? Né? Fizemos uma turma de exercício no sábado aqui. Vários de vocês estavam aí também, foi bom, não foi? Que aí você vê como é que você pode melhorar, onde você pode crescer, onde você pode corrigir a sua forma de pensar. E é tudo isso, o conjunto de estudo, o estudo é um conjunto de fatores, você tem que ter noção disso aí. Não é só uma atitude que resolve, né? Pode parecer que não, mas o churrasquinho do domingo faz parte da caminhada, porque ele te desestressa, ele te alivia. Eu não considero nenhuma caminhada salutar que não seja equilibrada. E uma caminhada equilibrada é aquela que cuida de todas as áreas da sua vida. Né? Então, eu tenho família. Ah, não, enquanto eu não passar no concurso, eu não vou ver meu pai. Oi? Por quê? Quer dizer que se você for visitar o seu pai lá, você não vai passar? Ah, não, meus filhos vão ter que entender. Minha mulher quer sexo, não. Você não gosta de sexo, eu tenho que passar primeiro. Oi? Não dá sexo não para ela, para você ver quem vai chegar na tua casa lá. O nome dele é Ricardo. E ele chega junto. Então, assim, nós precisamos equilibrar a nossa vida da melhor forma possível. Tudo, saúde mental, familiar, social, ir para o cinema. Uma das meninas que teve o melhor desempenho no INSS, chamada Isabela, ela até saiu a gente fez um café, né, com esses aprovados ali, com vários alunos, e ela fala que um dos segredos dela é exatamente o equilíbrio. E vários de vocês estudaram com ela. E tinha gente naquele grupo de vocês lá que não saía nem pra... Cara, tipo assim, nem dava bom dia pro marido. Porque não, tem que estudar, não posso perder tempo. E a Isabela, tipo, saía, curtia e estudava. Ela tinha a meta dela diária, cumpria a meta, ela se presenteava. E é isso que a gente tem que ter, essa noção. Não adianta você se forçar a ter um comportamento muito rigoroso e aí você pifar, como vários pifaram. Porque o INSS foi cruel, né? Foram quase 6 meses de estudo ali. Fora aquele que já estava estudando há um ano. Né? Então, ó, vida equilibrada faz toda a diferença aí no resultado de vocês. Tá? Faz toda a diferença. E parte desse equilíbrio se encontra no estudo, né? O que nós vamos fazer agora é finalizar o conteúdo de administração pública. E eu me recordo que na aula passada nós estávamos trabalhando aqui com algumas coisas sobre o concurso público, não foi isso? Estávamos falando sobre concurso público. Falamos da regra do estrangeiro, né? Falamos da regra do estrangeiro. Revisão do estrangeiro pode fazer concurso no Brasil, sim ou não? Sim. Qualquer concurso, sim ou não? Não, só aqueles concursos permitidos em lei. Então, o estrangeiro ele pode fazer concurso, por exemplo, para professor de universidade, né, ou então pesquisador, cargo técnico, científico de universidade pública ou instituição de pesquisa científica. Tá? Então, estrangeiro pode.
Vimos também algumas regrinhas sobre reserva de vaga, não foi isso? Vimos sobre a reserva de vaga. Falamos sobre a reserva de vaga do afrodescendente. Falamos sobre a reserva. Olha quem chegou! Reserva de vaca? Vaga, filho. Você vai zoar, deixa o cara aparecer lá, velho. Peraí, reserva de vaca? Ah, Aí, é muita raiva que eu passo aqui, hein? Salve de palmas para o nosso grande Pedro Medula, nossa grande estrela dos concursos públicos. Seja muito bem-vindo ao Fox Concursos. Milhões de alunos online nas nossas carreiras administrativas. Nossos alunos presenciais. Dá um alô pra galera. Tá, galera, e aí? Bora colocar energia e tesão na vida nessa segunda-feira aqui em Cascavel? certeza. Galera, diretamente de Curitiba para Cascavel, a convite do Fox Concursos. Hoje a gente está fechando uma parceria muito grande, Pedro Medula com Fox Concursos. Convite de Daniel Sena, fechamento com a equipe toda, vai vir muita novidade legal para vocês, então vocês vão ouvir falar muito de Pedro Medula junto à família Fox. Porque para passar, tem que ser Fox. Meus parabéns a vocês, vocês tenho certeza, estão na mão de uma equipe sensacional, uma equipe excelente que está preocupado, exceto o Papito, que estão preocupados com o futuro de vocês. E a trajetória é essa, né? Eu costumo dizer isso para quem não me conhece, certamente vai ter algum aluno aí que ainda não me conhece. Basicamente a minha vida foi toda pautada em concursos públicos. A primeira aprovação foi aos 10 anos de idade no Colégio Militar. Um concurso de 2 fases que saía no jornal local, né, lá em Curitiba. Fui aprovado nessa época, eu não sabia o que era estudar, minha mãe me mandava estudar, né? E aí tem gente que até hoje, né, estuda para concurso porque a mãe manda, né? Tem. Meu filho, você já tem 35 anos, sai de casa, vai estudar para concurso, né? Você foi assim, né? Foi assim. E aí aos 18 anos eu passei em segundo lugar no concurso da Sanepar. Passei e reprovei em diversos outros, mas aos 21 passei em 4º lugar para nível superior, também na Sanepar. Aos 24 fui aprovado em 2º lugar no concurso do INSS. Depois disso passei em alguns outros concursos, analista tributário, mas eu realizei meu sonho aos 27 anos, quando eu fui aprovado o auditor fiscal. E nessa trajetória, logicamente, muitas pessoas me perguntavam como que eu fazia para ser aprovado, né? E óbvio, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, mas tem muita técnica por trás disso, tem muita coisa que faz a diferença na tua preparação. E eu comecei a me dedicar, depois de aprovado auditor, ao processo de coaching. O processo de coaching, então eu sou coach, né, me dedico a ajudar as pessoas a atingirem os objetivos delas. Nesse processo, me descobri como um profissional que tinha o talento para isso. E muitas pessoas começaram a me dar depoimentos. As redes sociais foram fundamentais. Então, se você não me segue nas redes, pode procurar por Pedro Medula, no Instagram, YouTube, Snapchat, onde for. E as redes sociais foram fundamentais para esse processo. Quando a primeira pessoa disse, Medula, você mudou a minha vida, eu descobri que era isso que eu queria fazer na minha vida. Então, quando me perguntam, né, por que eu saí do cargo de auditor, porque aí aos 31 anos eu pedi a exoneração do cargo de auditor, dia 4 de janeiro desse ano. E todo mundo fala, você é louco, né? E é isso. Quando a gente sabe aonde quer chegar, quando a gente sabe o que quer, e vocês hoje estão buscando mudar a vida de vocês. Vocês hoje estão buscando melhorar através de dedicação, através de esforço. E é isso que traz o sucesso. É isso que vai fazer vocês chegarem aonde vocês quiserem. E eu me dediquei anos para mudar a minha vida e hoje me dedico para mudar a vida de vocês. Muito obrigado. Que emocionou. Você é louco, hein, velho, de você largar o seu cargo. Fiquei emocionado agora, hein, cara. Bem, é isso que o Fox Concursos traz para você, o melhor do melhor. Lembrar que a gente vem te convidar também para o nosso aniversário. Amanhã é o dia inteiro de aniversário Fox Concursos, já logo cedo. Não? Bom dia, concurseiros. Depois, meio-dia, Sena e Pedro Medula também ao vivo para todo o Brasil. À noite, Mundo dos Concursos. Evento super top para você que quer conhecer o que é concurso público. A gente vai trazer aí profissionais de todas as áreas e nós vamos conversar com esses profissionais, entrevistá-los, para que você possa se encontrar também, porque muitas vezes as pessoas não sabem o rumo a seguir. Tá? E logo depois, super aniversário, Balada Fox com a minha banda, né? Sena dançarina, Sena é a dançarina, certo? Calma. Já começou agora. Já começa hoje, não? É a dançarina da banda e você está convidado em nosso último evento. Deu mais de 100 mil visualizações. Tivemos mais visualizações que o Metallica no Rock in Rio. A banda Metallica. É sério, cara? Porra, demais, é uma referência. É uma puta sério, referência. não tô brincando, não. não tinha o Senna dançando. Lógico por que isso, não. por isso, Nem o por isso. Papito cantando. Então, convido você amanhã o dia inteiro, Fox Concursos, nosso aniversário, e o resto da semana também. Super promoções, sorteios no evento. Estão mais do que convidados.
estejam aqui conosco para a gente quebrar tudo. Quem tiver aqui na região, aqui em Cascavel, próximo, pessoal que está em casa, assistindo em casa, vem para cá. Vem pra balada aqui que vai ser bem legal, vai ter comes e bebes e tudo aqui. Vai ter bolo, vai ter e bandinha. Não. Vai ser legal, vai ser legal. E é importante lembrar que pro evento de amanhã, se você é de Cascavel, pode ligar pra cá, 3040 1010. Você viu que eu tô ficando bom? Qual que é o DDD? 45. Ah! Porque eu já morei em Pato Branco, daí. pensei que ele ia Aí eu falar de sabia Pato que era Branco 46, né? E se você é do online, você tem que fazer a tua inscrição no focusconcursos.com.br. Se é aluno, já sabe, né? Então Daí. entra lá e faz a tua inscrição. É nóis! Valeu, Então, Medula! Até mais, beijo no coração. Dale! Ai, Medula! Daqui, Tô tão microfone. cansado de estudar! Para com isso! Vai estudar! Show de bola! Valeu, moleque! Ai, cara, é só gente retardada em um lugar só, né, gente? Muito bom, cara. E é legal demais porque... Gente, olha a nova camisa do Focus. Eu gostei aqui agora. Aqui, cadê? Nova camisa do Focus aqui. Mostra aí, olha lá. Olha só, que top. Olha lá. Top demais. Gostei dessa, que era dessa aí. Cara, é muito legal, porque a cada dia nós estamos juntando mais pessoas envolvidas e determinadas a ajudar a vida de vocês. Isso é muito legal. Cada uma dessas pessoas acabam trazendo uma nova experiência, uma nova perspectiva. O Medula tem a história de vida dele, que agrega bastante valor à caminhada de vocês. E agora vai estar sempre junto com a gente aqui. E o primeiro lugar, quando eu tive a grata surpresa de conhecer ele, faz umas 3 semanas, já é um cara que eu seguia, já acompanhava a história dele. Eu falei para ele, cara, onde eu for, eu quero te levar. Né? E aí, quando eu cheguei aqui semana passada, eu cheguei no Rui e falei, cara, tem um cara muito massa aqui que vai fazer muita diferença na vida dos alunos. Vamos trazer esse moleque para cá. Os caras compraram a ideia, já trouxeram, já em uma semana a gente vai conseguir trazer. Falei, cara, já está preparado, tem agenda, vamos embora para lá, que a molecada vai adorar. Convido todos vocês a seguirem aí as redes sociais dele, que ele tem mensagens diárias de motivação, dá aquele impacto na tua vida ali, para você continuar essa caminhada. A gente sabe que é uma caminhada solitária e que por vezes dá vontade de chutar o balde, né? Mas, filho, chute o balde, depois você passar. Que aí você pode chutar o balde bem longe e foda-se. Mas até lá, vamos resistir, que vale muito a pena. Então, queridos, vimos aí a reserva de vaca, né? Deixa meu G aqui, né? Reserva de vaca. Podia ter pedido pra ele. Podia dizer, até parece, né? Papito com aquela letra dele, né? Mongoloide. Então, reserva de vaga. Falamos sobre a reserva de vaga do deficiente, falamos da reserva de vaga do afro. Vimos das vantagens e desvantagens, né? Vimos que é sempre interessante você poder participar ali de uma seleção através da reserva de vaga. Então, não perca essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar para você, tá? Falamos dessas duas coisinhas, não foi? E aí aqui finalizamos a nossa aula. Vamos continuar então falando sobre concurso público. A Constituição fixou um prazo para validade do concurso público. Prazo de validade do concurso público. E o concurso público no Brasil, ele tem validade até... Quanto tempo? Até 2 anos. Prorrogável por igual período. Prorrogável por igual período. Então, queridos, quando a Constituição fala aqui que o prazo de validade é de até 2 anos, prorrogável por igual período, ela está dizendo que o prazo de validade do concurso ele pode ter qualquer prazo até 2 anos, e o prazo que for fixado inicialmente, ele poderá ser prorrogado. Ele poderá, não significa que será, porque esta decisão de prorrogação é discricionária da administração pública. Tá? A administração pública vai prorrogar se quiser. Então, quando você está terminando aqui o primeiro prazo, se ela não prorrogar, não cabe nenhuma ação. Fala assim, não, eu quero que a administração pública prorrogue. Não, ela vai prorrogar se ela quiser, se ela tiver interesse. A mesma coisa, a fixação desse prazo inicial é discricionária. PF, por exemplo, a Polícia Federal geralmente coloca o prazo de concurso dela de 30 dias. 30 dias. Agora, é muito comum a maioria dos concursos trabalharem com 2 anos e prorrogar por mais 2 anos. Né? Você vai ter que ver isso aonde? Lá nas regras do seu edital.
Tá? E qual que é a grande questão desse prazo de validade? A partir da homologação do concurso, uma vez estipulada a sua homologação, começa a contar o seu prazo de validade. Dentro deste prazo de validade é o prazo que você possui para ser nomeado. Tá? E aí começam a vir as questões de prova bem interessantes. Então, dentro das vagas, se você estiver aprovado, então, se você estiver aprovado dentro das vagas, o entendimento que prevalece no Brasil hoje é que você possui direito adquirido. Direito adquirido. Direito adquirido é o que, Daniel? A nomeação. Então, todo aprovado dentro das vagas no Brasil hoje tem direito adquirido à nomeação. Direito subjetivo pode aparecer na sua prova também. Significa dizer, se você está aprovado dentro das vagas, passou o prazo de validade do concurso, você não foi nomeado, qual remédio constitucional eu posso impetrar? Mandado de segurança, porque eu tenho direito líquido e certo à nomeação, ok? Agora, se você foi aprovado fora das vagas, se você foi aprovado fora das vagas, você tem apenas expectativa de direito. Expectativa de direito. E o que significa ter expectativa de direito? Expectativa de direito, tipo assim, eu tenho a chance de ser nomeado. Não cabe qualquer manifestação judicial aqui que te efetive ou te garanta o direito de ser nomeado. O direito de ser nomeado quando você é aprovado fora das vagas é apenas uma expectativa, tá? Por isso que você tem que lutar para passar dentro das vagas. Se você quer brigar pela sua aprovação e ter a chance realmente de garantir isso, lute para passar dentro das vagas. Só que, hoje, existe um instituto chamado de cadastro de reserva, que ele é bem conhecido dos concurseiros. E concurseiro não gosta de cadastro de reserva, né? Cadastro de reserva dá um desânimo, assim, sabe quando você olha? Cadastro de reserva. Concurso da sua vida, tá lá. Você está estudando pra caraca. Aí aparece edital, cadastro de reserva. Aí o cara chega, bate aquela dor no coração e fala assim, cara, não acredito que eu esperei por isso. O que é o cadastro de reserva, meus queridos? Cadastro de reserva é uma forma que a administração pública encontrou de não se obrigar a nomear o cara. Porque quando ela fixa cadastro de reserva, ela não estipula a quantidade de vagas que vai ter para aquele edital. Então, colocou lá cadastro de reserva, ninguém tem direito subjetivo à nomeação. Por quê? Todo mundo vai ter apenas expectativa. Só que o STF acabou firmando o entendimento de que, mesmo no cadastro de reserva, se o cara for o primeiro colocado, mesmo no cadastro de reserva, se o cara for o primeiro colocado, ele terá direito subjetivo à nomeação. O que o STF entende aqui é que se o órgão abrir um concurso público, mesmo que ele não tenha colocado nenhuma vaga, mas se ele abriu vaga para aquele cargo lá, no mínimo ele tem uma vaga. Se no mínimo ele tem uma vaga, você passou em primeiro colocado, pode entrar com uma ação judicial se o seu órgão não te nomear, porque já tem um posicionamento já de que o primeiro colocado tem direito à nomeação. Beleza? Só o primeiro colocado. Outro detalhe interessante aqui, que também acabou sendo decidido aí pela jurisprudência, é que quando você é aprovado, em qualquer uma das situações, seja no cadastro de reserva, seja dentro das vagas, você sendo aprovado, se porventura a ordem da classificação for pulada e o cara o órgão acabar nomeando alguém fora da ordem de classificação, todos os preteridos passam a ter direito subjetivo à nomeação. Olha que top. Parece absurdo acontecer isso no Brasil, mas acontece, gente. Coisas absurdas acontecem no Brasil, tá? E essa é uma das coisas absurdas que pode acontecer e pode te beneficiar, ok? Então, Professor, pode falar. por exemplo, igual o da polícia, que daí o povo passa lá e faz
só que daí não é chamado, dá para entrar com colete de segurança também? Não, você tem que ver a quantidade de vagas que tem no concurso. É super natural, porque o curso de formação é fase do concurso. O fato de você ter sido aprovado até depois do curso de formação não significa que você está aprovado nas vagas. O que é preterido? Preterido é as pessoas que estão aprovadas? Aprovou 10 pessoas. 1 a 10. Eu nomeei, a primeira pessoa que eu nomeei foi o 10º. O que eu fiz? Com 10 vagas. Com 10 vagas. Eu preteri os outros. Todos esses têm direito subjetivo à nomeação. Que tivesse uma vaga, eu nomeei o 10º. Tivesse uma vaga, eu nomeei o 10º. Tem que entrar. Até o 10 tem que entrar. Porque se eu tenho uma vaga, quem que tem que ser nomeado? Primeiro. Qualquer concurso eu tenho que observar essa ordem de classificação. Entendeu? Então, preterir as vagas é exatamente você tirar da ordem. E aí eu estou pulando a ordem, por isso que os que foram pulados, eles vão ter direito subjetivo à nomeação. Tá? Mas o curso de formação não gera esse direito. Por quê? Porque o curso de formação, ele é fase do concurso. Então, quando você termina o curso de formação, você também só tem mera expectativa de direito para ser nomeado. Só isso. Naturalmente, os órgãos aproveitam. Mas, nem sempre. Então, se ficar do lado de fora, né, não adianta chorar. Alguns outros órgãos não fazem curso de formação, eles fazem curso de capacitação. Por exemplo, entrou no INSS. Temos a colega aqui que vai entrar no INSS daqui a poucos dias. Contagem regressiva, né? Estamos aí esperando. Quando ela entrar, primeira semana ela vai chegar, ó, vai fazer um curso de capacitação para você entender como é que funciona o INSS. Imagina, ela não tem nem noção como é que trabalha o INSS. Aí eu vou falar assim, ó, aqui você atende a vovó, aqui você fala, bom dia, vovó, benção, vovó. Aí vai lá, dá todo o treinamento lá durante uma semana. Quando ela volta do treinamento, ela teve um curso de capacitação, mas já está nomeada, já tomou posse, já está em exercício, tudo normal. Curso de formação, não. Curso de formação, você não tem vínculo com a administração pública ainda. Por isso que o vínculo é bem efêmero. Super natural no curso de formação de polícia, por exemplo, o cara reprovar no curso de formação, na corrida, o cara reprovar lá na natação, no teste físico lá, reprovar por falta, reprovar porque se acidentou no curso de formação de polícia. Cara, isso é o pior que tem. Você está lá na aula lá de defesa pessoal, aí o seu coleguinha lá pega e dá uma torção no teu braço mais grave. Ó. Não, mas estou de atestado médico, você que sabe. Tem prova de tiro amanhã. Se não fizer prova de tiro, você está eliminado. Ah, mas estou de atestado médico. Não existe atestado médico para curso de formação. Você perde a sua vaga. Acabou. Entenderam a ideia? Por isso que eu sempre falo, quando o cara está fazendo concurso que tem outras fases, principalmente fase física, passou na prova objetiva, entra dentro de uma bolha. Anda dentro da bolha, não joga futebol. Futebol, gente, foi o diabo que inventou esse concurseiro. Por quê? Porque você vai ficar no gol, o cara vai chutar a bola e vai ferrar a tua mão. Se tu estiver na linha, o cara vai te dar um chute e vai ferrar a tua pé. E se tu estiver correndo atrás da bola, estiver muito velho, vai estripar a sua coluna. Ou seja, não dá. Passou no concurso público, fica numa bolha. Bolha. Nomeou. Aí nomeia. Toma posse, exercício. Agora você pode jogar o que você quiser. O que você quiser. Pode pular de bug jump, paraquedas. Não tem problema, filho. Já é servidor público. Já está com toda a sua garantia, toda a proteção constitucional, tá? Então, cuidar com essas regrinhas aqui, que elas são bem interessantes para a sua prova. Outra questão que o prazo de validade acaba trazendo é o seguinte. E esse ponto aqui, ele está descrito aí no texto constitucional. E ele fala o seguinte. Queria que você lesse comigo aí. A parte da administração, tá, gente? Você lesse comigo aí, lá no inciso 2, ele fala assim. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, já falamos. Inciso 4, inciso 3, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Queridos, imaginemos que determinado concurso público tenha tido prazo de 2 anos, prorrogável mais 2, está aqui. 2 mais 2. Prazo inteiro. E aí está lá com o cadastro de reserva, uma galera lá aprovada, esperando ser nomeada, parará.
Pergunta de prova, posso abrir um novo edital aqui no meio desse prazo aqui, sim ou não? Sim ou não? A Constituição não proíbe. O que a Constituição exige apenas é que seja observada o critério e a ordem de classificação, tá? Então, só posso nomear o primeiro aqui quando eu terminar de nomear todos os aprovados desse aqui. Se eu não quero nomear todos os aprovados aqui, então eu tenho que esperar terminar o prazo de validade para começar a nomear aqui. Tá? Então, a única exigência que a Constituição faz é essa. Primeiro chama o cara daqui para depois chamar o cara daqui. É um tipo de edital que geralmente ocorre muito em concurso de banco, isso aqui. Já na 8.112, cuidado. A 8.112 proíbe a abertura de um novo edital. Então, você tem que ter cuidado na hora que essa questão vier na sua prova. Por quê? Porque se vier segundo a Constituição Federal, a resposta é uma coisa. Se vier segundo a 8.112, a resposta é outra. Tá, mas o que é aplicável no direito brasileiro? Constituição. Constituição é hierarquicamente superior a 8.112. Tudo bem até aqui? Tá? Então, cuidado com isso aqui, que é um tema bem interessante também, atrelado aí a essa parte do concurso público. Beleza? Alguma dúvida, meus queridos? Tudo bem com concurso público? Lembrando que concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. Lembrando também que a prova de título, essa é uma boa pergunta para a prova, acabou de cair agora, hein, no CESP. Acho que a gente fez até na turma esse sábado. Prova de título, ela tem caráter eliminatório, sim ou não? Sim. Claro que não, gente. Então anotem aí, tá? Por favor. Prova de título só tem caráter classificatório. Questão que acabou de cair em prova. Prova de título só tem caráter classificatório. Significa dizer que se você não tem título, você não vai ser eliminado do concurso, você só vai perder classificação. Quem tem título vai se classificar melhor que você. Ok? Prova prática também. Não. Vem da prova prática. Que prova prática? Não, por exemplo, prova prática... Digitação. Super, ultra, mega pau eliminatório. Depende, vai depender do edital. Tá? Então cuidado com isso aí. TAF. Super, ultra, mega pau eliminatório. Cada fase do TAF, o cara vai. Caiu, eliminou, não segue pra frente. Tá? Digitação, caiu, eliminou. Não é opcional, não. Prova de título opcional. Se você não tem título, você vai fazer o quê? Não apresenta. Psicotécnico, eliminatório? Sim, se você for doido, você não entra. Aí você tem que entrar com ação judicial aí, por exemplo, se você for doido, igual o Marcelo Adriano fez. Por isso que ele é servidor hoje. Gente, e aí... Hã? Fiquei curiosa, conta essa. Do Marcelo Adriano? Vocês nunca perceberam que ele é meio... Gente, ele tá na cara, né? Além de ser velho, é meio doido. Ele caiu em vários psicotécnicos, mas o do DEPEN lá, eliminar até hoje, pergunta pra ele. O Daniel disse que você é de eliminar. Pode perguntar. Daniel disse eliminar no psicotécnico. Pode falar pra ele. Daniel disse eliminar no psicotécnico. Pra gente fechar aqui... Coitado do Papito. Ele ia eliminar porque ele era saqueiro, gente. Conhece a história triste dele, saqueiro? Quem não conhece, pede pra ele contar, gente. Ele se emociona, ele adora contar essa história. Toda vez que ele começa, ele me liga e fala assim, ô, Sérgio, beleza? Eu sou o Papito. Falei, ô, Papito, beleza? Cara, a gente contei que eu sou saqueiro? Já, Papito, já. Não é? Toda vez ele tem que ficar lembrando que ele é saqueiro. Gente, outra questão aqui muito legal para sua prova, em relação ao concurso público, são os critérios de admissão. Critérios de admissão no cargo público. Então, uma pergunta que sempre aparece em prova é a seguinte: posso criar critérios diferenciados para acesso a um cargo público? Sim ou não? Essa é uma questão super importante em prova. Critérios diferenciados, por exemplo, posso restringir o acesso a um cargo público em razão da idade? Sim. Depende do cargo. Posso exigir critério diferenciado, acesso ao cargo público em razão da altura? Do sexo? Ó, aqui mulher não entra, só homem. Posso fazer isso? Tá vendo? Fala em mulher, não, né?
Se for só homem, pode. Agora, mulher, não. Aí não, tem que ter direito igual. Então, queridos, pode haver critério diferenciado para acesso ao cargo público. Posso exigir no critério diferenciado, por exemplo, teste psicotécnico, súmula vinculante do Supremo agora. Posso exigir idade, posso exigir várias coisas. Posso exigir experiência, posso exigir teste físico, posso exigir o que eu quiser. Desde que preenchidos 2 requisitos. E é aqui que você tem que lembrar para sua prova sempre, tá? Primeiro requisito. Tem que haver previsão legal. Tem que haver previsão legal. Não tem como você exigir um critério diferenciado de um cargo público sem haver previsão na lei do cargo. Tá? Então, quer exigir a altura mínima, tem que estar na lei do cargo lá o porquê. Tá lá? Beleza. Segundo requisito. Não basta estar na lei. Tem que ser necessário ao cargo. Tem que ser necessário ao cargo. Tá? Necessário ao cargo. E dizer ser necessário ao cargo significa o quê? Significa que se eu vou fazer um concurso, por exemplo, para policial militar, eu até posso colocar lá como condição do cargo lá a altura mínima, que o cara vai ser policial militar. Tem que ter vigor físico, né? Agora, se for fazer um concurso para técnico do INSS, eu preciso ter altura mínima? Não. Qualquer baixinho atende normal, sobe em cima dos processos lá, mas atende. Então, tem que ter necessidade do cargo, né? Você vai conseguir, então vai dar tudo certo lá, tá? Não se sinta, né, preterido, vai dar tudo certo. Você já passou pelo exame de altura, não? Ixi, caraca, momento tenso agora, né? Por exemplo, quero fazer um concurso, aconteceu lá para concurso da Polícia Militar de Alagoas, ano passado. Requisitos para ser policial militar. Não pode ter acne. E aí, posso fazer esse requisito? Fudeu, né? Todo mundo tem acne, praticamente. Então, o requisito ele não pode ser absurdo, ele tem que ser necessário ao cargo e tem que ter previsão em lei. Previsão em lei não basta ter previsão no edital. Ok? Então, essa é uma questão que cai muito em prova. Não basta ter previsão no edital, tem que estar previsto na lei. Isso é fundamental. Ok? Questãozinha sempre top aí para você trabalhar na sua prova. Professor, a do que pode exigir só homem, tem que ter 10% reservado para mulher e acho que 5% para deficiente. Olha lá, pergunta da colega. Daniel, posso fazer um concurso só para homem? Penitenciária masculina. Se eu quiser fazer uma contratação só de pessoas para parte de contato com o homem, vou contratar mulher? Não. Tem sentido. Posso fazer. Tanto que alguns concursos na área de segurança fazem, inclusive, esse tipo de restrição. Concurso militar, tem cargo militar lá que não serve para homem. Para mulher. Para mulher tem um cargo de natureza específico lá. Né? Então, assim, você tem algumas situações que você pode restringir. Mesma coisa mulher. Penitenciária feminina, vou levar homem lá para fazer revista em mulher? Posso restringir. Óbvio que são situações peculiares, tá? Bem peculiares. Não é uma coisa genérica. Mas havendo a peculiaridade, desde que ela preencha os requisitos, tudo ok. Vai estar ok lá na sua prova. Beleza? Tá? Cuidado com isso aqui. Tatuagem. Posso exigir, proibir o acesso a um cargo público em razão da tatuagem? Posso ou não? Acabou de ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, decisão super nova do Supremo, que agora não pode haver restrição de acesso a um cargo público em razão da tatuagem. Decisão super nova do Supremo Tribunal Federal. Mas tá? depende da tatuagem? Vamos falar. Não pode haver restrição ao cargo público em razão da tatuagem. Salvo se a tatuagem for ofensiva aos princípios constitucionais do Estado brasileiro ou mesmo do cargo. Eu sempre cito um exemplo, imagina o cara vai entrar na Polícia Federal e aí ele tem uma folha de maconha gigante desenhada nas costas, né? E aí, eu falando isso na sala de aula, o aluno levanta a mão e fala assim, tá aí, o que eu faço com a minha? Eu falei, tem uma folha de maconha nas costas? Aí, pô, pinta um círculo em volta, coloca um X e diga não às drogas, né? Pelo menos mantém a tatuagem lá, faz aquela média com a polícia. Então,
Posso restringir apenas quando ela for ofensiva. Então, suástica, fazendo apologia a racismo, a crimes, coisas desse tipo aí, você poderia ser eliminado de um cargo público, tá? Nas demais situações, podem ficar tranquilos, se pitem à vontade aí que não vai ter problema nenhum. Né? Até porque hoje é uma cultura bem forte no Brasil, a questão da tatuagem praticamente viralizou, né? Hoje é comum você achar muitas pessoas, então não tem como você ter mais esse tipo de preconceito. Beleza até aqui? Tá? E essa questão do critério de admissão, para quem vai fazer para o concurso na área administrativa, é super comum uma prova, uma fase que é a fase de digitação. Tá? Se você for fazer um concurso que tiver fase de digitação, treine, mas nada para desesperar. Quando eu passei no TRF, teve a fase de digitação lá, não sabia digitar ali A, S, D, F, G, H, J, K, L, sabe aquele negócio que você aprende na aulinha de digitação? Não precisa daquilo lá, não. Ó, catando milho lá, é importante você fazer no tempo, né? Porque às vezes o cara fala, não, tem que saber digitar. Não vou nem fazer essa prova. Não, você tem que digitar dentro do tempo e com a menor quantidade de erros possível. Só. Algumas provas têm digitação e formatação, então você tem que saber mexer lá no Word, barará. Ele vai te dando as dicas, você vai lá, formata, dentro do prazo de tempo, é bem tranquilo. Nada desesperador, não. Eu já reprovei numa prova e já passei em uma. Então já tenho as duas experiências. E quando eu reprovei, reprovei por 0,05. Sabe o que foi 0,05 na prova de digitação? Um caractere. Um caractere. Também? Reprovou? Ah, você quer perguntar? Ô, você veio! Ah! Seja bem-vinda e tal. Algumas, geralmente prova de escrivão tem prova de digitação. Polícia Federal tem, Polícia Civil de alguns estados tem, não sei se todos têm, tá? Mas geralmente tem. Porque a função do escrivão é digitar. Você quer ser escrivã? Não? Quer ser investigadora. Você está na sala certa que é administrativas, tá? Gente, que é carreira administrativas, tá? Você não será investigador aqui, tá, gente? Talvez eu tô perguntando aqui, vai bananar a cabeça do colega lá. Não, dá sim, dá para aproveitar aqui sim. Mas saiba que essa questão da digitação, o que eu falo? Eu falo para o cara treinar. Não precisa ser um exímio, mas você tem que treinar. Não chegue na prova sem treinar. Ok? É como se fosse um treinamento, digitação, Isso é como se fosse um treinamento? A prova... Hã? Depois lá dentro nem tem prova disso. Não, a prova de digitação é só na seleção. Fez a seleção, passou na digitação lá, acabou. Depois você vai trabalhar, vai digitar, ninguém vai contar quantos caracteres você digita por dia, para ficar tranquilo. A maioria dos concursos para técnico geralmente tem. Né? Geralmente tem. Outros concursos nem fazem, depende muito do edital. É igual ter redação e não ter redação. Tem edital que tem redação, tem edital que não tem redação. Não está padronizado isso. Digitação é a mesma coisa. Se tiver prova de digitação, ela vai ter que fazer digitação. Né? E aí o deficiente visual ele consegue digitar. Por quê? Porque a digitação, na verdade, quem digita não olha para o teclado. Né? Você só faz lá. Se o cargo é esse, se a natureza do cargo é digitar, se a natureza do cargo é ser um escrivão, você precisa preencher as características da natureza do cargo. Tá? Isso é fundamental. O deficiente ele pode fazer um acesso ao cargo, ele pode ter acesso ao cargo público? Pode. Eu até fiz a pergunta, deficiente pode fazer concurso de polícia? Pode, desde que passe na prova física. Né? Mesma coisa. Pode fazer concurso para deficiente num concurso de que tem digitação? Pode. Você vai digitar, faz tudo bonitinho lá e ok. Porque você vai trabalhar com isso. Inclusive, geralmente, quem digita mesmo lá não olha o teclado, o cara vai... Tem hoje putas softwares que já traduz, já falam, você fala, o cara lá digita para você também. É. Você vai falando, o bicho vai digitando. Eu quase comprei um desses para mim. Que é foda, né? Você vai falando, vai digitando tudo lá. Como é que é o nome, Doc? Aí, depois eu tenho que anotar isso aqui, que eu tô... Ah, iPhone tem isso aí? Tem. Olha, vou comprar um iPhone então, quando eu crescer. Quando eu passar no concurso, primeira coisa, né?
Comprar um iPhone. Que agora eu tenho que falar isso aí, né, gente? Quando eu passar no concurso, de novo. Beleza aqui, queridos? São algumas regrinhas de concurso público super legais aqui que podem ser trabalhadas na sua prova, tá? Cuidado com elas. Enquanto, olha só, enquanto não tiver nenhum direito aqui consolidado, tudo é expectativa, tá, gente? Então, até o direito a chamar. Eu vi uma galera querendo pressionar o Poder Executivo a nomear a galera do INSS. Ah, vamos entrar com ação judicial. Que ação judicial? Está no prazo de validade. Chama quando quer. Isso é discricionário da administração. A administração vai chamar quando ela quiser. Tá? Beleza aqui? Vamos avançar então para outra regrinha. Quero conversar com vocês sobre outra regra. Uma das regras que nos estimulam, né, a estudar para concurso público. Quero falar para vocês agora sobre a estabilidade. Vamos falar sobre a estabilidade. É um dos grandes benefícios que nós temos aí quando passamos no concurso público. Estabilidade. E aí eu convido vocês a dar uma olhada comigo aí no texto constitucional para a gente entender aqui o que é essa estabilidade. Vamos lá no artigo 41 da Constituição Federal. O artigo 41, ele traz uma regra aí super importante, que é a regra da estabilidade. O artigo 41 diz assim: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, estabilidade, primeira coisa que você tem que saber, prazo. Então, prazo de estabilidade, 3 anos. 3 anos de exercício, você adquire a estabilidade. Tá, Daniel, e o que é a estabilidade? A estabilidade é uma garantia do cargo, uma garantia contra a perda do cargo. Você não perde, quando você está, você não perde o cargo por qualquer motivo. Esta é uma garantia típica dos cargos de provimento efetivo. Quando você adquire estabilidade, você tem uma série de benefícios que a legislação vai trazer para você, mas a principal é não perder o cargo por qualquer motivo. Cuidado. Não é que você nunca mais vai perder o cargo, você pode perder, mas não é por qualquer motivo. Tanto que a Constituição traz aqui os casos de perda do cargo, mesmo o cara sendo estável. Então, por exemplo, olha o parágrafo 1º do 41 aí. O servidor público estável só perderá o cargo 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, teve decisão judicial que declarou a perda do cargo, transitou em julgado, ou seja, decisão definitiva gera perda do cargo. Tá? 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, estabilidade, mesmo o cara sendo estável, se ele responder um PAD e o PAD aplicar a pena de demissão, perde o cargo. E tem várias hipóteses que aplica-se pena de demissão. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Então, a avaliação periódica de desempenho, ela hoje é aplicável no governo federal. Todo ano você vai passar por uma avaliação de seus chefes, avalia o órgão. O INSS, por exemplo. O INSS tem uma gratificação lá por desempenho. E essa gratificação ela é composta de 2 valores. Um valor é atribuído à qualidade de serviço do órgão. Então, o órgão é avaliado. O segundo valor de pontuação é atribuído à qualidade de serviço do servidor. Junta esses 2 e vai dar um percentual, que vai ser o percentual da gratificação. Olha que legal. Não só o INSS, vários órgãos da administração pública já instituíram essa gratificação por desempenho, onde o cara, quanto melhor o desempenho dele, mais dinheiro ele ganha. Né? Então, é importante você trabalhar bem. Sob pena, inclusive, de você perder o cargo, ainda que seja estável. Oi, tudo bem? Você está aqui por aqui? Professor, se eu fazer um concurso e perder o cargo, posso fazer outro? Como é que é? Eu estou concursada já, vamos supor ali, a casa do INSS. Aí
Depende da penalidade que for aplicada. Algumas sanções administrativas que geram perda do cargo, elas impossibilitam você assumir um outro cargo público por um determinado período. Tá? Então vai depender disso aí. No caso de servidores federais, 8.112 vai regular esse tipo de penalidade lá. Né? E dependendo da penalidade, por exemplo, por inassiduidade, por exemplo. Tá, perdi meu cargo, vou lá, faço outro concurso e entro sem problema não. Né? Esse é um dos exemplos que você não teria problema. E tem uma terceira regra, uma quarta regra, em que você pode perder o cargo mesmo sendo estável, que é no caso do controle de despesas financeiras. Então, havendo excesso de despesa e sendo necessário diminuir, você poderá cortar cargos públicos. Começa cortando comissionado e função de confiança, depois corta aqueles que não são estáveis e, por último, pode atingir, inclusive, os estáveis. Tá? Então, a estabilidade é uma ficção importante, é uma garantia, mas ela não é absoluta. Tá? Não é absoluta. E muito cuidado para distinguir estabilidade de vitaliciedade, tá? Então, a vitaliciedade é um atributo muito parecido com a estabilidade que ocorre em alguns cargos públicos. Principalmente aqueles cargos que geram uma responsabilidade um pouco maior. A Constituição vai destinar a vitaliciedade, por exemplo, para juízes e para membros do Ministério Público. Se você vier, eu vou ter que vir, porque eu acho uma deselegância se você vir aqui. Ela sempre ameaça já, ela já sabe que eu vou, ela já vem. Então, quem tem vitaliciedade? Membro do Ministério Público, juízes, tem vitaliciedade. A vitaliciedade na Constituição não é de 3 anos, é de 2 anos. E a vitaliciedade, ela vai dar uma garantia mais poderosa para o cargo. É mais poderoso que a estabilidade. Depois que o cara é vitalício, ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Tá? Então, servidor e a seca, estabilidade. Precisa de 3 anos e perde o cargo por vários motivos. Quem tem vitaliciedade só 2 anos e só perde por decisão judicial transitada em julgado. Voltando no caso, professor, da perca do despesa. No caso, um exemplo, a CETRANS, que hoje até se tornou inviável para a cidade. No caso do órgão ser extinto, o que aconteceria? Teria que ser aberto página para demissão de todos? O próprio artigo 41 aqui ele vai trazer. A CETRANS ainda tem uma peculiaridade, tá? Que a CETRANS, salvo engano, é seletista, né? Né? Você trabalhou lá, é seletista, né? Aí seletista, CLT. CLT não tem estabilidade. Mas eles só podem ser mandados com PAD. Sim, aí no caso lá, se extinguir o cargo, a princípio você vai ser aproveitado em outra instituição, que é uma coisa super possível no Brasil, aconteceu com várias empresas públicas de sociedade de economia mista. Citar o exemplo das companhias de ferrovias nacionais, que eram todas seletistas, e aproveitou a galera na Polícia Ferroviária Federal, que fizeram uma transformação. Porque assim, se você vai extinguir a CETRANS, que faz fiscalização de trânsito, qual que é o órgão que vai ser criado? Não só de trânsito, do aeroporto. Aeroporto faz tudo, né? Eles estão discutindo extinguir ela. Sim, ela tem 85% dos funcionários, dos servidores, tem ação contra a instituição. Só esse ano, do ano passado, quase 2 milhões. Nossa, vai dar pau. Porque é o seguinte, o cara tá lá. Se ele extinguir, e quando você extingue por questão de despesa, se você extinguir o cargo, você não pode criar outro com a mesma natureza nos próximos 5 anos. Então você tem uma punição também. Eu quero, estou em crise aqui, vou acabar com esse cargo aqui e vou cortar todo mundo. Então beleza, quer acabar? Ok, acaba. Não pode criar outro com a mesma natureza nos próximos 5 anos. Exatamente para evitar que o administrador pegue lá, eu vou acabar com isso aqui, aí acaba, zera as dívidas dele lá, ou joga no escanteio e depois cria outro. Isso não pode. E na questão de competência, por exemplo, a CETRANS, ela já tinha um
manutenção da rodoviária. Ela mesma pegou e terceirizou para uma outra empresa, até de Minas. É uma zona. A CETRANS tem uns negócios assim, a CETRANS tem umas paradas aqui em Cascavel, gente, que é incrível. Uns negócios que juridicamente é complexo. A própria natureza dela é complexa. Porque é seletista e eles falam que tem natureza de autarquia, barará, tem uma zona lá. É que não tem ninguém que fiscalize ela. Ela mesma se fiscaliza, daí fica... E arrecada dinheiro, né? Não era para ter problema. Então tem algum lugar tá aí no dinheiro, né, gente? Assim, isso é um problema, né, gente? O Brasil vai vazando essas paradas, não dá para entender um negócio desse. Fui até o site deles, tá uma... Hoje fui acessar pra achar um horário que É? na minha casa. Olha aí, ó, movimento pró-CETRANS aqui, sobrevivência CETRANS. Pega os contratos de licitação que ficam jogados, que eu cuidava da conta, fazia parte de contabilidade lá. Aí ficavam jogados. Eu olhei os contratos aí, você pensa, como que podem gastar no aeroporto uma pista de 150 metros, quase 2 milhões? O nosso aeroporto, que é top, né? Top power. A rodoviária, inclusive, é bem melhor estruturada que o aeroporto. Mas a CETRANS vai ser um caso que vai dar muito pano para manga, porque ele vai gerar demandas judiciais de nível altíssimo mesmo, como já existe hoje. Né? Mas existe essa possibilidade. E uma coisa interessante é que quando o artigo 41 ele vai trabalhando essa questão da perda do cargo quando o cara é estável, ele traz algumas possibilidades aí nos parágrafos. Então, por exemplo, parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, é aquele servidor que foi demitido lá, foi aplicada a penalidade, ele perdeu o cargo dele, ele entra na justiça, consegue voltar, aí ele volta e aquele cara que estava no lugar dele vai ter que voltar. Então, eles vão fazendo essa reposição aqui. Quem assumiu aquele outro cargo lá, volta para o cargo anterior. Se não tiver vaga, é colocado em disponibilidade com remuneração proporcional. Nunca conheci alguém em 15 anos em disponibilidade. Tenho uma curiosidade. Alguém já conheceu alguém em disponibilidade, serviço público? Também nunca conheci. O Brasil está entrando no momento agora, né, financeiro de maior controle, e talvez a gente venha conhecer algumas pessoas, né? Espero que não sejam vocês. A não ser que você fique em disponibilidade em casa ganhando dinheiro. Aí, né, dá para continuar a estudar. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que seu adequado aproveitamento em outro cargo. Tá? Então, havendo ali a extinção do cargo, tem que aproveitar aquele servidor em outro cargo. Geralmente aproveitado, é o que a gente vê na administração pública. No INSS aconteceu isso. No INSS os caras transformaram, tinham lá os analistas, tinham os analistas previdenciários antigos, e aí eles acabaram com aquele cargo, transformaram os caras em fiscais da Receita, assim, ficou aquela super Receita junto com a galera do INSS. Ficou uma galera top. Tipo, o cara era do INSS, virou tipo super Receita, assim, caralho, agora eu sou poderoso. E aí depois eles foram lá e criaram outro cargo, reestruturaram a carreira. Então, analista tributário também fizeram a mesma coisa lá. Eles fazem esse tipo de manobra, assim, para a criação de novos cargos. Isso existe no Brasil, tá? Já vi várias vezes. Então, se acontecer, coloca o servidor de disponibilidade ou coloca ele para trabalhar em outro cargo. Aproveitem ele em outro cargo. E o parágrafo 4º, como condição para aquisição de estabilidade, obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Além da comissão especial de desempenho, de avaliação, cuidado! Existe um outro instituto que não pode ser confundido com estabilidade, que é o chamado estágio probatório. Estágio probatório. Querido, estágio probatório não é estabilidade, tá? Cuidado. São institutos jurídicos diferentes. Estágio probatório é exatamente o período que você precisa para provar aptidão para o exercício de determinado cargo. Então, durante aquele estágio probatório, que no Brasil é de quanto tempo? Quanto tempo?
Então, nós temos aqui um detalhe bem interessante, tá, gente? Aplicável no direito brasileiro, 36 meses, compatível com os 3 anos da estabilidade, mas muito cuidado, porque o 8.112 não mudou isso aqui. Se você olhar o 8.112, continua lá 24 meses. Mas não é aplicável isso no Brasil. O que é aplicável no Brasil hoje, 36 meses. Então, o estágio probatório, praticamente, ele corresponde ao período que você precisa para adquirir estabilidade. Ok? E durante esse período, você vai ser avaliado para ver se o seu desempenho, se você tem aptidão para aquele cargo. E, se você não tiver, você pode simplesmente ser reprovado no estágio probatório e você não será efetivado, tá? Uma vantagem da estabilidade que as pessoas desconhecem e que é muito interessante é a seguinte. Vamos imaginar que o servidor tem adquirido a sua estabilidade aqui, entrou no INSS, passou os 3 anos, adquiriu a estabilidade, beleza? Aí tá lá no INSS, de boa, falou, legal, tô ganhando aqui meus 20 mil por mês no INSS como técnico, tá de boa, mas eu quero ganhar um pouco mais. Quero ganhar um pouco mais, quero dar um passo maior na minha vida. Aí o cara vai lá e faz um outro concurso para a Receita Federal, por exemplo. Então, chegou lá, fez um outro concurso para a Receita Federal, tá? Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. AFRB. AFRF. Beleza, tá lá. Aí o cara sai, passou aqui, parará, começa a trabalhar aqui. Queridos, quando você entra como auditor da Receita, você começa a cumprir um novo estágio probatório de 3 anos. Beleza? Depois de aprovado, você vai adquirir a estabilidade aqui. E aqui nós temos uma diferença entre a estabilidade e o estágio probatório que é bem legal. Estabilidade é no serviço público. E o estágio probatório é no cargo. Uma vez estável, você é estável. Então, se eu adquirir estabilidade no INSS, era o primeiro cargo que eu ocupei, passou 3 anos, sou estável? Sou estável. Sou estável no serviço público, tenho os benefícios da estabilidade. Quando eu chego para a Receita Federal, eu cumpro um novo estágio probatório, mas eu já sou estável. Significa dizer que se eu for reprovado nesse estágio probatório, o que pode acontecer? O que eu posso fazer? Voltar para o cargo do INSS. Essa é uma das vantagens da estabilidade. Tá? Esta regra se ampliou. E hoje, se você virar auditor e não gostar, você tem até o final do estágio probatório como auditor para voltar para o cargo anterior onde você estava. Facultativamente. Você simplesmente volta. Mas daí quando tu volta, tu continua no estágio probatório para cumprir os 3 anos. Não, porque se eu estiver no estágio probatório aqui, ainda, aí eu não posso voltar, porque eu não tenho estabilidade. Eu só posso voltar se eu já tiver adquirido estabilidade. Ô professor, durante o estágio probatório, tem algum, pode receber aqueles aumentos do plano de carreira ou não? Normal, sua carreira vai seguindo. Sua carreira, geralmente, a partir tem carreira que progride com 1 ano, 1 ano e meio, normal. Pode progredir. Sim. Vai depender da carreira. Geralmente a carreira já começa a subir com 1 ano e meio, no máximo 1 ano e meio, 1 ano. Os melhores planos de carreira com 1 ano já começa a subir. Né? Vai subindo esqueci os termos lá. Tem as classes, mas tem um menorzinho lá que eu esqueci. Nível, é. Você sobe de nível para nível, vai subir de nível 1 ano, nível, até subir de classe. Tá? Entenderam aqui? Só que um detalhe. Para você ter direito de voltar facultativamente para cá, você não pode pedir exoneração aqui. Você tem que pedir posse em outro cargo inacumulável. Porque se tu pedir exoneração, corta o teu vínculo com esse órgão. Entenderam? Nenhum RH vai te explicar isso. Então, essa é geralmente eu explico isso aqui para te ajudar a não pagar mico. Porque se tu chegar lá e falar, eu quero exoneração. O cara, toma aqui exoneração. Acabou. Perdeu o vínculo. Entenderam? Aí você começa daqui, tudo novo. Não tem o que fazer. Tá?
Qual que é o prazo que eu tenho para voltar para o cargo onde eu adquiria, onde eu estava antes que eu já era estável? Final do estágio probatório aqui. Até o último dia desse estágio probatório eu posso voltar para cá. Tudo bem? Esse é o panorama ideal que ocorre na esfera federal. Então, de cargo federal para cargo federal, dá para fazer isso tranquilamente. Agora, de cargo federal para estadual, na legislação estadual eles não toleram isso, porque não tem esse permissivo. Então, várias legislações estaduais obrigam o servidor a se exonerar aqui. Se você for obrigado a exonerar porque não tem o instituto de posse inacumulável, o STF tem entendimento que você, mesmo exonerado, não gostou, pode voltar. Questão top também. Tá? Então, tenho amigos, por exemplo, no DEPEN, vivemos isso aqui muitas vezes, porque o DEPEN não é o cargo dos sonhos de ninguém. Tipo, ninguém sonhou a vida toda, ai, quando eu crescer eu quero ser agente penitenciário. Ninguém sonhou isso aí. E aí, muitos caras estavam lá e falaram assim, putz, agente penitenciário nível médio, né, o cargo meia boca. Aí o cara passava no outro concurso melhor, putz, mas trabalha pra caramba, volta pra cá. Passava no concurso melhor, nossa, é muito longe da minha casa, volta pra cá. Então, teve gente que foi pra PF, voltou pro DEPEN, PRF voltou pro DEPEN. Teve um colega que virou delegado da Polícia Civil, você conheceu ele, né? Delegado da Polícia de Santa Catarina e voltou pro DEPEN. E pior, teve um outro colega lá que virou procurador da Fazenda Nacional e voltou pro DEPEN. Juro pra vocês. Esse até eu olhei pra ele e queria dar umas porradas. Mas, cada um sabe o que é melhor pra si mesmo, né? Aí ele falou assim, cara, ganhava 5 mil a mais. Minha esposa era servidora estadual, que ela já ganhava 10 mil aqui no estado. Aí se eu fosse para outro estado ser procurador da Fazenda, ela tinha que largar o cargo dela e ia perder dinheiro. Fez uma conta básica, né, da diferença. Falou, não volta, a mulher que trabalha não enche o saco também. Aí ele falou assim, não, muito mais vantajoso ficar aqui. No caso do aquele professor que era delegado e passou para a Polícia do Senado. Tem esse aí. Se ele quisesse voltar para delegado, conseguir. Se na legislação estadual dele tiver algum permissivo, daria. Da legislação federal para estadual, uma coisa. Da estadual para federal, outra história. Então, da federal, a federal prevê essa possibilidade, mas estadual tem que prever também. Então, vai depender da legislação do estado dele lá. Tá? Grande Wallace, que está hoje como policial do Senado, né? Duvido que ele pense em voltar. Né? Polícia do Senado, concurso aí top. Concurso que tem previsão para sair, inclusive, hein? A Polícia do Senado foi um dos que caíram nos cargos aí, né, que eram fiscais e passaram para a Polícia do Senado. A Polícia do Senado foi um negócio assim impressionante. Tanto do Senado quanto da Câmara. Os cargos ainda são de nível médio. O piso desse concurso aí foi 13 conto, quando ele fez. O edital era 13 mil reais. E hoje, se você passar um ano lá, você já ganha muito mais do que isso. Da quantidade de benefícios que tem. E é um concurso que está para sair. Só deu um atraso agora por conta do momento que o Brasil está vivendo, mas é um concurso que está para sair para 2017 sem falta. Tá? De altíssimo nível, mesmo sendo de nível médio. O perfil da galera que passa é esse perfil. O cara é delegado, o cara já está num cargo top, de auditor, quer ter uma vida mais de boa. Porque imagina, policial do Senado que é top. Que você é policial e o teu chefe é o cara que tinha que correr atrás dele. Né? Então, assim, tá top. Né? O bandidão é teu chefe lá. Top, 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 cara. Você só tem que ir lá no... Né? Ficar lá no raio-x lá, ajudando lá e tal. Perfeito. Cargo dos sonhos, né, gente? Cargo dos sonhos. E nível médio, dá para qualquer um de vocês fazerem. Do mesmo jeito que o Alan se passou, né? Conquistou aquilo lá, estudou. Se dedicou e passou. Qualquer um pode passar também. Beleza aqui? Trouxe aqui esses institutos bem interessantes aí sobre atrelados à estabilidade. Cuidado com isso aí. Vamos avançar aqui numa questão bem interessante que sempre aparece em prova também. Acho que é uma das questões mais tops de prova. São os chamados cargos acumuláveis ou acumulação de cargo público. É uma das regrinhas mais tops que aparece em prova. Acumulação acumulação de cargos públicos.
Queridos, acumulação de cargos públicos. Será que é possível acumular cargos públicos no Brasil? Será que é possível ocupar mais de um cargo ao mesmo tempo? Então, a Constituição Federal traz esta resposta. Convido vocês para dar uma olhada comigo aí no artigo 37, no inciso... Cadê? Artigo 37, inciso 15, 16. Tivemos aqui uma pequena comida bem no texto, onde eu ia falar disso aqui. Está bem comida aqui, bem no inciso 16, foi comida aqui a parte aqui do materialzinho, no inciso 15. Mas ele vai dizer, em síntese, que é vedada a acumulação de cargo público, salvo quando tiver compatibilidade de horário, nos casos dispostos. E aí nós temos aí, alinear dois cargos de professor, B, um cargo de professor com outro técnico científico, e C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a emprego e função e abrange autarquia, fundação, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Queridos, primeiro ponto, a acumulação de cargo engloba a acumulação de emprego, que a Constituição já fez essa remissão no inciso seguinte. E quais são as acumulações que nós temos licitamente, desde que haja compatibilidade de horário? Então, primeira acumulação, professor mais professor. Aqui a gente está falando de cargo público, tá, querido? Então, é aquele professor que trabalha na Universidade Pública Federal e na Universidade Pública Estadual, por exemplo. São 2 cargos públicos acumuláveis. Outra acumulação permitida aí pela Constituição é o professor mais cargo técnico ou científico. Técnico ou científico. Então, imaginem a seguinte situação. Se você for técnico do INSS, você pode acumular com cargo de professor, sim ou não? Sim ou não? Não, tá, querido? Cuidado. Este cargo técnico aqui não vale técnico administrativo. Tá? Questãozinha que já caiu em prova. Técnico administrativo não é este técnico aqui. Este cargo técnico aqui é aqueles cargos técnicos especialistas em alguma área. Tipo, técnico em eletroeletrônica, técnico em enfermagem. Ele é um cargo técnico porque ele tem uma especialidade técnica em alguma área. O técnico administrativo é o cargo de quem não tem especialidade em porra nenhuma. Aí o cara vira técnico administrativo. Né? Já o técnico em enfermagem, técnico em higiene bucal, técnico em eletroeletrônica são cargos que têm especialidade. Este aqui pode ser acumulado com cargo de professor. Mesma coisa, cargos científicos. Pode acumular técnico com cargo científico? Como é que é? Técnico com cargo científico? Não. Professor mais técnico ou científico. Então, cargos científicos, peritos, geralmente os cargos de peritos são cargos científicos. Aí ele pode acumular com cargo de professor. Beleza? Então, cuidado com isso aqui que é bem interessante em prova. Depois temos o terceiro. Saúde mais cargo da saúde. Não é médico mais médico, tá, querido? É saúde mais saúde. Então, engloba qualquer cargo na área da saúde que tem esse tipo de correlação aqui. E aí vem uma pergunta que o CESP até trouxe. Nós resolvemos isso no sábado na turma de exercício. Médico veterinário vale aqui? Vamos lá? Médico veterinário contabiliza ali como área cargo da saúde. Quem gosta de vaca, sim. Quem não, né? Queridos, então, atenção. Médico veterinário, cargo da área da saúde. Então, pode acumular também com 2 cargos de médico veterinário, tá? Fala, comandante.
Estes são os cargos que apareceram aqui no 37. Aí nós temos fora do 37 outros cargos. Por exemplo, lá no artigo 95 da Constituição Federal, permite-se a acumulação de cargos da magistratura mais professor. Magistratura mais professor também é acumulável, tá? O cara é juiz e professor. Depois nós temos lá no 129, membro do Ministério Público. Membro do Ministério Público, mais professor também. São outras acumulações que aparecem em outros lugares da Constituição Federal. Tudo bem até aqui? E por último, que eu vou trazer para esse canto daqui, os cargos eletivos ou mandatos eletivos. A regra dos mandatos eletivos é bem interessante para a sua prova. Sempre aparece em prova. Hã? Era só para ver se você estava prestando atenção aí, né? Bisonho. Vamos lá. Mandatos eletivos. Ainda bem que meu bisonho em câmera presta atenção, né? Vocês só riem. Você fica rindo. Não avisa, fica rindo lá. Bisonho errou. Professor, médico não pode pular de professor da uma universidade e ser médico da prefeitura. Daí cabe ao científico. Se ele entra como científico, sim. Tá? Então, se o médico é um médico pesquisador, por exemplo, entra como cargo científico e aí ele acumula como professor. O que é super natural. Até porque para ter universidade de medicina, é muito interessante que tenham professores médicos. Né? O cara aprendeu, imagina, Universidade de Medicina lá, aí ele vai entrar como cargo científico aqui. Tá? Beleza ali? Alguma dúvida mais aqui? Tranquilo? E aí temos os mandatos eletivos, né? Os mandatos eletivos são bem interessantes para a prova. Dê uma olhada comigo aqui no artigo... Cadê esse bichinho? Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Queridos, mandato eletivo você vai ter que guardar da seguinte forma para a tua prova. Se o mandato eletivo for federal ou estadual, a Constituição Federal manda se afastar do cargo. Afasta do cargo. Então, o cara lá é técnico do INSS e foi eleito deputado federal, mandato eletivo federal. Ou foi eleito governador, mandato eletivo estadual. Tem que se afastar do cargo para exercer o mandato. Acabou. Ok? Na esfera municipal é onde nós teremos aí as melhores questões de prova, tá? Porque na esfera municipal vai depender se o camarada é prefeito ou vereador. Se o camarada é prefeito, o que a Constituição mandou ele fazer?
A Constituição olhou para ele e falou assim, olha, se você for prefeito, você afasta do cargo. Afasta do cargo. Mas opta pela remuneração. Opta pela remuneração. Então, o cara é técnico do INSS. E aí foi eleito prefeito de determinado município. E como técnico do INSS, ele ganha 20 mil por mês. Como prefeito do município, é brincadeira, não vai acreditando não, porque se amanhã você aparece aqui com a BMW aqui, financiei, Daniel, você falou que é 20 mil, né? Financiado ele 120 vezes sem entrada, né? Prestação de 10 mil por mês. Então, cuidado, né? Vai que se empolga aí, né? Não é? Então, gente, o cara se afasta do cargo, aí ele vai lá, olha lá, 20 mil como técnico do INSS, eu vou ganhar 5 mil como prefeito. Vou ganhar 20 mil. E aí opta pela remuneração, ele pode receber um dos dois. Ok? Já o vereador, a sua escolha dependerá da compatibilidade de horário. Compatibilidade de horário. E aí, compatibilidade de horário. Sim, tem compatibilidade de horário. Se tem compatibilidade de horário, o que acontece com ele? Trabalha nos dois. E ganha nos dois. Trabalha nos dois e ganha nos dois. Agora, não tem compatibilidade no horário. Se não tem compatibilidade no horário, aplica-se a regra do prefeito. E qual que é a regra do prefeito? Afasta do cargo. Afasta do cargo. Mas opta pela remuneração. Afasta do cargo e opta pela remuneração. Então, basicamente, são essas aqui as situações que nós temos e que podem se apresentar na sua prova. Aí, cara, básicos, o que você tem que fazer? Decorar isso aí, não tem o que fazer. Decorou isso aí, acertou a questão na prova, mole. Beleza? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Todo mundo entende aqui? Vamos ver umas questõezinhas? Tem umas questõezinhas aí legais que falam sobre esta temática, né? Olha a questão 1. A questão 1. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional que estiver no exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, certo ou errado? Errado por quê? Colocou todo mundo na mesma regra. Está errado, né, gente? Está errado. Ficará afastado podendo optar pela remuneração? É só no caso do prefeito ou do vereador, sem compatibilidade de horário. Federal ou estadual sempre vai ter que afastar do cargo sem poder optar. Beleza? Quer ver outra aqui? Olha lá, questão 6. Mesmo havendo compatibilidade de horários, o servidor público da administração direta que passar a exercer mandato de vereador ficará afastado do cargo. Certo ou errado? Errado. E errado por quê? Porque vai depender da compatibilidade do horário. E, de qualquer forma, ele vai se afastar apenas se não tiver compatibilidade. Beleza? E a 10, que fala aqui da mesma questão também. Nossa, o idiota, eu coloquei um monte de questão que falam sobre a mesma coisa. Foi mal, gente. A proibição de acumular se estende a empregos ou funções públicas e abrange autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedade de economia mista e suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, copiou o texto constitucional aqui, gente. Acabamos de ler o dispositivo lá, que vai prever essa acumulação aí, essa proibição de acumulação, estendida também para as outras instituições, tá? E a 9, que também fala disso, é possível a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor, independentemente da compatibilidade de horários? Não, tem que haver compatibilidade de horários, senão não será permitida a acumulação. Beleza? Fechando então aqui essa parte de acumulação, só gostaria de ler com vocês um dispositivo que aparece aqui logo embaixo, dentro do artigo 37, que também de vez em quando acaba aparecendo aí no texto constitucional, tá? Lá no artigo 37, cadê? Inciso 18, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais servidores administrativos na forma da lei. Uma previsão constitucional aí expressa exatamente da prioridade de atuação. Por quê? A ideia é que o servidor da área fiscal ele possa ter essa possibilidade de chegar no estabelecimento com prioridade de atenção daquele estabelecimento lá e efetuar o seu trabalho, tá? Então, sem prejuízo, obviamente, qualquer outra instituição poder atuar, mas a Constituição prevê expressamente aí esta prevalência. Tanto que eu coloquei uma questãozinha falando exatamente disso, para você entender como é que isso aqui costuma cair em prova, que é a questão 4. A administração fazendária e a segurança pública e seus respectivos servidores, os fiscais e os policiais, terão dentro das suas áreas de competência a circunscrição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Certo ou errado? Certo ou errado? Bora, gente, vocês estão lendo aí. 4. A administração fazendária e a segurança pública e seus respectivos servidores, os fiscais e os policiais, terão dentro de suas áreas de competência e circunscrição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Certo ou errado? Policial, é isso que tem que gerar incômodo em você. Nós não lemos policiais, só vimos que a precedência é dos servidores da área fiscal. Então, questão errada. Pegadinha bem besta, bem estampada ali, não tem como cair. Beleza? Antes de avançarmos para o próximo tópico, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta. Quem tem dúvida aí no online, manda para o nosso atendimento que daqui a pouco a gente responde para vocês. Valeu?